Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. E a Ele agradecemos. Agradecemos por tudo que acontece conosco na nossa caminhada. Todos nós passamos pelas dificuldades, pelas dores, pela doença, tudo isso, mesmo nos incomodando. Temos que saber que são lições a serem aprendidas. Às vezes é uma questão de um relacionamento, de um problema de saúde, uma dificuldade financeira, mas tudo serve para o nosso crescimento, porque Jesus está sempre conosco, sempre nos acompanhando. E quando saímos vitoriosos das dificuldades pelas quais enfrentamos, que confiança recuperamos, seguimos em frente. E aí nós pedimos por todos aqueles que estão padecendo de alguma dificuldade, alguma dor, alguma doença, em razão dessa pandemia, ou que estejam dentro de um hospital, como o nosso querido amigo Luiz Carlos Dávila, se recuperando no Hospital do Servidor Público Municipal, se recuperando de uma intervenção cirúrgica, e já está bem, já está se recuperando bem e quase que saindo do hospital. Então, a ele, a sua família, meu querido Luiz Carlos Dávila, Dona Regina, Michele, Fernando, a sua família, que todos estejam felizes e que a vida esteja aí para ser vivida e vivida sempre de uma forma cada vez mais plena. Precisamos então compreender esse Jesus, Ele que nos traz tantos ensinamentos e que a humanidade agora nos próximos dias estará comemorando o seu nascimento. E é sobre isso que falaremos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, os que eu não vi ainda, Elisângela, Alexandre, Lindalva, todos vocês. Muito obrigado pela alegria de estarmos juntos todas as sextas-feiras. Então, um grande abraço a todos vocês e a minha gratidão. Nós vamos falar sobre o verdadeiro Natal. Estamos aí às portas do dia 25, que é considerado o dia do nascimento de Jesus. Então, vamos falar sobre esse verdadeiro Natal, mas nós vamos fazer um comentário que talvez surpreenda algumas pessoas. E aí vamos perguntar: teria sido realmente dia 25 de dezembro a data do nascimento de Jesus? Não, não teria sido. Mas também não importa. Não teria sido dia 25 de dezembro. Por quê? Porque na região em que Jesus nasceu, lá na Palestina, Israel, hoje, lá naquela região, e em dezembro é extremamente frio, a ponto de nevar muito. Nevar não só em Belém, onde Jesus nasceu, mas também em Jerusalém, que é tudo encostadinho, tá? Não tem distância nenhuma. Então, é muito frio, muita neve, e no dia 25 de dezembro seria meio complicado. Se nós olharmos as narrativas evangélicas, nós vamos ver que é dito ali pelo evangelista que quando Jesus nasce, os pastores que se encontravam no campo, pastoreando seu gado, seu rebanho, vêm até a gruta onde Jesus havia nascido. Só que no meio da neve, não se leva o gado para o templo, porque o gado nem tem como se alimentar ali da relva. É tudo gelo. Outra coisa também, se levarmos em consideração. As narrativas evangélicas dizem que José e Maria, que moravam até então na cidade de Nazaré, que fica mais ao norte, na região da Galileia,
uma região muito linda. Moravam lá. E de repente, bem próximo do dia do nascimento de Jesus, teria sido decretado um recenseamento. Roma havia decretado, porque Roma dominava aquela região. E o recenseamento deveria ser feito na cidade natal do chefe de família, e no caso José. José, Maria, morando em Nazaré, parte mais alta, teriam, portanto, que se deslocar mais para o sul, na cidade de Belém, para fazer o recenseamento. Será que Roma seria tão maldosa, tão insensível, a ponto de determinar que as pessoas se locomovessem, saíssem da sua cidade para ir a outra cidade, no meio de uma nevasca, no meio de um inverno rigoroso? Obviamente que não. Os estudiosos dizem que, provavelmente, Jesus deve ter nascido no final de março, começo de abril, mais ou menos nessa data. Mas aí eu pergunto, isso é relevante? Não, não é relevante. Por quê? Porque o importante é que Jesus nasceu. Não importa em que dia, porque nós precisamos fazer todos os dias se tornarem dias de Natal. Mas por que dia 25 de dezembro? Por que fixaram essa data? No quarto século, os romanos ainda dominavam aquela região e haviam acabado de levar para dentro de Roma, que até então era pagã, haviam acabado de levar a doutrina do Cristo, o cristianismo. E ali conviveu por algum tempo o paganismo, que era Roma antes, com o cristianismo, que havia sido levado para dentro de Roma. E aí, dentro dessa adaptação, como comemorar o nascimento de Jesus? E a ideia foi brilhante, né? Muito brilhante. Por volta do dia 22, 23, 24 de dezembro, os romanos comemoravam uma festa pagã, que acontecia no dia do solstício de inverno. O que é solstício de inverno? É o dia mais comprido, a noite mais comprida no inverno. Lá, por volta do dia 23, 24 de dezembro, e que no nosso inverno, aqui no hemisfério sul, é no dia 24 de junho. Todo mundo fala, a noite de São João é a noite mais comprida, e realmente é. Então, esse dia, 23, 24 de dezembro, era a noite mais comprida, e os pagãos comemoravam uma festa chamada Festa do Sol Invencível. Bonito isso. Portanto, aquela noite tão longa, tão comprida, eles ficavam aguardando que o sol, depois de mais tempo para aparecer, finalmente surgisse na linha do horizonte. E quando ele surgia, era a luz vencendo as trevas. Era a luz, o sol. E aí adaptaram, colocaram Jesus, tendo nascido no dia 25 de dezembro. Jesus, que é a grande luz que vence as trevas. Bonito, né? Mas não foi dia 25 de dezembro. De qualquer forma, é uma época tão diferente para a humanidade, esse mês de dezembro, em especial o dia de Natal, porque nós vemos tantas confraternizações, doações às pessoas necessitadas, nós vemos coisas espetaculares. Tudo por quê? A humanidade aceitou que 25 de dezembro era o dia de Natal. Então, a humanidade tem essa capacidade de fazer com que o mundo respire outros ares, porque Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro, que não nasceu, mas não tem problema. Vamos ver uma coisa fantástica, acontecida no ano de 1914, quando estávamos no primeiro ano da Primeira Grande Guerra Mundial. 1914. Chegou o dia de Natal. E a guerra, naquela época, é uma guerra que convencionou se chamar de guerra de trincheiras. Por que de trincheiras? Porque uma tropa se postava numa trincheira, é aquela parte cavada, aquele buraco, né, comprido. Uma parte ficava ali e o inimigo ficava numa trincheira do outro lado. E entre essas duas trincheiras havia um espaço.
esse espaço era chamado de Terra de Ninguém. Por quê? Porque ninguém era maluco de ir lá. Se entrasse lá, tomaria tiro. E pior, tiro dos dois lados. Então, na noite da véspera para o dia de Natal, eles interromperam a guerra. De um lado estavam os ingleses e do outro lado os alemães. E logo que amanheceu o dia, cada um saiu da sua trincheira e se dirigiu à terra de ninguém. Se encontraram, ingleses de um lado, alemães do outro, e ali se abraçaram, trocaram presentes. Narra um oficial inglês que, conversando com um soldado alemão, inimigo, conversando com um soldado alemão, o soldado chegou a tirar do bolso da sua túnica o documento. E dentro do documento tinha uma fotografia da sua família. Eles se abraçaram, se confraternizaram e jogaram uma partida de futebol. Ingleses de um lado, alemães do outro. E aí, toda vez que a gente narra esse episódio, como fizemos aí outras vezes nessa semana, não se sabe o resultado do jogo entre Alemanha e Inglaterra. Não deve ter sido 7-1, porque se fosse 7-1, a guerra começava no minuto seguinte. Mas se abraçaram, trocaram presentes, jogaram uma partida de futebol, terminou o dia de Natal, cada um foi para a sua trincheira. E no dia 26, a guerra recomeçou. Parou no dia 25 de dezembro. Isso já é importante, sem sombra de dúvida. Mas é preciso que façamos, todos nós, com que todos os dias se tornem dias de Natal. É Jesus nascendo todos os dias em nós. Portanto, as coisas seriam tão diferentes. Então, é preciso que façamos. Mas o que acontece hoje é um início, é um começo. Que bom que tenhamos pelo menos o dia 25 de dezembro, quando as pessoas se encontram nos elevadores, passaram um ano inteiro sem se cumprimentar praticamente, perto do Natal, no elevador, oh, como é que está? Feliz Natal, abraço na família, tal. Olha como as coisas vão mudando. E nós precisamos fazer com que isso ganhe corpo, aumente cada vez mais. Mas aí perguntamos, quem é Jesus? Para muitos que comemoram esse Natal, esse Jesus é um amuleto, é um mito, é um pronto-socorro. E não passa disso. Não conseguem ter um entendimento maior desse Jesus. Então, eles comemoram que tipo de Natal? É bom, já é um pouco de paz, né? Um pouco de confraternização, de fraternidade. Mas muitos comemoram esse Natal com excessos. Excesso de comida, excesso de bebida, muita farra. Muitas vezes o Natal parece mais um carnaval do que um Natal. E às vezes as pessoas não conseguem se motivar pelo clima natalino. E não conseguem, às vezes, fazer a reconciliação. Ah, vem aqui, vem passar o Natal aqui em casa. Oh, eu vou sim, que bom. Quem vai na sua casa? Ah, aqui na minha casa vem fulano. Nossa, adoro fulano. Vem Beltrano. Ah, também, gosto demais dele. Olha, vem também fulano de tal. Ah, esse eu não gosto. Esse, se ele for, eu não vou. Clima natalino, né? E que respeito que nós temos pelo aniversariante. Ele que veio pregar o amor, a união, e na verdade a gente está continuando o ódio, a separação. Isso é prova de que não entendemos ainda Jesus. E mesmo esses que dizem, né, estar comemorando Jesus, o Natal, o nascimento de Jesus, conhecem muito pouco da vida de Jesus. Aproveitam muito pouco dos ensinamentos. Lembram um ou outro episódio lido num livro, assistiu num filme, aquela narrativa singela. Jesus nasceu em Belém, Maria e José se deslocaram para lá, teve que ir para o Egito, não lembro porquê, mas foi para o Egito, depois voltou. Lembram muito pouco, se interessaram muito pouco em compreender
esse Jesus. Se compreendessem, o Natal era outro, totalmente diferente. Então, precisamos entender esse grande mestre. Jesus é o grande governador do nosso planeta. A Terra, há cerca de 4 bilhões e meio para 5 bilhões de anos, quando ela começou a se formar, ela se forma sob o olhar cuidadoso desse Espírito que viemos a conhecer como Jesus, há apenas 2.000 anos atrás. Então, ele é o grande governador do planeta. Ele que nos deixa ensinamentos preciosos desde todo sempre, que nos acompanha em todos os instantes. Esse Jesus deixou lições preciosas para todos nós. Será que deixou ou continua deixando? Deixou e continua deixando e deixará para todos sempre lições. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho, chamado Jesus, ele não para. Ele vai abrindo, vai alargando cada vez mais, porque a cada novo instante temos novos ensinamentos. Ensinamentos que vêm de um livro, de um filme, de um amigo, de uma palestra, não importa. É Jesus falando conosco em várias situações, todos os dias. Diz que Deus, tem um ditado que diz que Deus conversa conosco até através de um outdoor. De repente eu vejo Deus numa situação, vejo Deus em outra. Então, mesmo Jesus, quando passou aqui, há 2.000 anos atrás, passou o que eu digo fisicamente, porque ele sempre esteve aqui, quando esteve aqui fisicamente, até um pouquinho antes de nascer, ele já deixava lições preciosas para todos nós. Vamos ver? Vamos relembrar um pouquinho o que se encontra narrado nos evangelhos a respeito dessa caminhada inicial de Jesus encarnado aqui na Terra. Vamos lembrar que Maria e José moravam na cidade de Nazaré, como eu disse, na região da Galileia, uma região maravilhosa. E ali, Maria encontrava-se junto a uma fonte de água. E de repente aparece diante dela um anjo Gabriel, um espírito materializado ali, para que ela pudesse ver. E o anjo diz a Maria: olha, de ti virá o grande enviado dos céus. E Maria disse o quê? Seja feita em mim a vontade do Senhor. Era Maria, e Jesus ali também, acompanhando isso tudo. Era Maria nos dando uma lição de obediência às determinações do alto. O alto fala conosco em tantas ocasiões, mas tapamos o ouvido, não queremos ouvir. Ele nos diz coisas tão bonitas, tão boas, que eu não posso ter dúvida. Praticar o amor, praticar a caridade, não, mas não quero. E eu não obedeço às determinações do alto. Óbvio que quando eu percebo uma determinação do alto, eu tenho que passar pelo crivo. É realmente coisa boa? É. Então, eu vou seguir. O que acontece em seguida? Recenseamento. Tem que se deslocar daqui de Nazaré, ir até Belém. A distância entre Nazaré e Belém é cerca de 100, 110 quilômetros em linha reta. Saindo do alto, Nazaré, para ir para a parte mais baixa, que é Belém. 100, 110, 120 quilômetros em linha reta, numa época onde não tinha Uber, ponte aérea, não tinha nada. Tinha o burrinho. E aí o que faz José com Maria? Grávida, já prestes a dar à luz. Maria sentadinha no burrinho, se deslocam 100, 120 quilômetros para chegarem em Belém. Obediência também. Só que agora, obediência às determinações da terra. É necessário que cumpramos as leis da terra. Os governantes, que deveriam pelo menos, fazer as melhores leis, organizar o funcionamento do planeta,
Quando eles determinam, orientam, definem alguma coisa, nós precisamos cumprir. Imagine a minha rua, se ela tem mão para a direita e eu cismo de querer ir para a esquerda. Complicação, vou me matar e vou matar alguém. Então, precisamos cumprir as determinações da terra. Jesus já nos ensinando isso antes de nascer. E aí, José e Maria chegam em Belém. Chegando em Belém, todo mundo estava indo para lá, porque quem era de lá, que morava fora, retornava por conta do recenseamento. E não tinha lugar para ficar. Alguma alma generosa ofereceu ao casal uma gruta. A cidade de Belém é cheia de grutas. E nas grutas eles colocam os animais durante o inverno e durante a noite. Então, eles vão a essa gruta que foi cedida aos dois. Nós vamos ver que, quem já leu os evangelhos, que não há, nas narrativas evangélicas, nenhuma menção a Maria ter dito ao seu marido José: José, nessa gruta eu não fico não, de jeito nenhum. Não, eu quero um quarto de hotel. Não, agradeceram, se instalaram na gruta e ali Jesus ia nascer. Que lição que eles estavam nos passando? A lição da resignação. É a gruta? É. Maravilhoso. Vamos ficar na gruta. E aí, dentro da gruta, nasce Jesus. Jesus, o grande Messias aguardado pelo povo judeu, que não compreendia o que viria a ser o Messias. Imaginava que esse Messias vinha para libertar o seu povo do jugo romano. Imaginavam que o Messias nasceria num palácio, em meio aos poderosos, e de repente o grande Messias, aquele que vem para libertar, sim, o homem da sua deficiência, da sua dificuldade, da sua pobreza de espírito. Esse grande Messias nasce dentro de uma gruta. E o seu corpinho é colocado dentro de uma manjedoura. Manjedoura é o local onde os animais vão se alimentar, né? Manjedoura, vem do italiano, mangiare. Então, Jesus é colocado dentro de uma manjedoura. Que lição já estava passando Jesus? A lição da humildade. Olha que bonito. E talvez a gente não tenha parado para pensar nisso. Olha as lições que ele foi passando. E aí, nesses episódios, e aí recebe a visita dos magos, os 3 reis magos, que haviam passado antes por Jerusalém, tinham procurado Herodes. Herodes, estamos procurando agora o rei que nasceu. Rei? Mas que rei? Eu sou o rei. Não, nasceu o rei e tal. Então vão, né? Adorem esse rei e na volta, me digam onde ele está porque eu quero adorá-lo também. Obviamente que não queria adorar, não. Queria matar o rei que nasceu, Jesus, né? E aí, em sonho, vem a informação de que não deveriam passar no retorno por Jerusalém. Eles desviam do caminho e vão para a sua terra. Então, confiança no alto. Mesma coisa José. José foi avisado que Herodes queria matar a criança. Então, vem a informação: leve a criança para o Egito, fuja para o Egito. E essa informação, assimilada por José, faz com que ele, Maria e Jesus saiam dali, saiam de Belém e vão até a região do Cairo e se instalam ali. A impressão que se tem nas narrativas é que tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida, mas não, alguns bons dias se passaram. Tanto que Herodes manda matar crianças de até 2 anos de idade. Se fosse tão próximo, não precisaria matar com 2 anos. E aí eles saem, vão se instalar no Egito, Cairo, e na cidade do Cairo existe uma igreja chamada Igreja de Santo Sérgio. Procurem, quem quiser, né? Pelo YouTube, pelo Google, Igreja de São Sérgio. Ali tem uma gruta onde eles se instalaram. Depois, novamente, em sonho, José recebe a orientação para voltar e obedece.
Só que ao voltar, eles passam por Belém e, passando por Belém, tomam conhecimento das crianças que haviam morrido por obra de Herodes. E eles voltaram porque em sonho foi dito a José que Herodes já não mais vivia. Em compensação, no lugar dele estava seu filho Arquelau, que era pior que o pai. Então aí era complicado. Eles passaram direto e decidiram ir a Nazaré. Voltaram para a cidade. E ali, na cidade de Nazaré, Jesus mostra a necessidade da vida em família. Vai trabalhar com seu pai na carpintaria. Logo depois ele se dirige, aos 30 anos de idade, se dirige à cidade de Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Estava dando início a um trabalho magnífico, trabalho da divulgação da Boa Nova, do Evangelho dele. Então, trabalhos maravilhosos que Jesus fez. Olha quanta lição que ele passou, sem abrir a boca às vezes, né? Então, se nós compreendermos esse Jesus, vamos perceber que na hora de comemorar o Natal, não pode ser aquela bagunça. Tem que ser aquele Natal de prece, sem excessos, excesso de bebida, de comida, de desprezo às pessoas, sem discriminação, sem guerras. Porque não vai se paralisar mais guerras. Porque nós vamos, entendendo Jesus, fazer com que ele nasça dentro de nós todos os dias. E se nasce dentro de nós todos os dias, serem dias de Natal, não tem por que paralisar guerra, porque ela nem começará, né? Então é isso que a humanidade precisa descobrir. E aí, nós precisamos entender esse Jesus, quando nasce, em que local nasce, em que momento ele nasce. Será que para todos ele nasceu em Belém? Será que para todos ele nasceu no dia 25 de dezembro? Que a gente entende que não, né? Será que é isso? Não. Jesus nasce em cada momento que quisermos, em cada situação que surgir. Jesus nasce dentro de nós todos os dias, se nós quisermos. Se nós quisermos. Vamos ver alguns episódios que nos mostram bem esse nascimento de Jesus. Vamos perguntar a alguns personagens. Pedro, Simão Pedro, o discípulo de Jesus, o mais próximo, aquele que realmente era vigoroso, era firme. E aí se perguntasse a Pedro, Pedro, você viveu com Jesus aí 3 anos, você sabe onde ele nasceu? Quando? Em que local? Pedro diria, Jesus nasceu, sabe onde? Para mim, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás. Caifás ficava em Jerusalém, no pátio do palácio de Caifás. Na noite, na quinta-feira, quando Jesus foi levado para ser julgado e em seguida morto. E eu ali, vergonhosamente, disse 3 nãos. E nesse momento eu descobri, pensei, olhei para mim e vi que Jesus era a vida verdadeira, que eu não poderia ter feito aquilo. E saí disposto a modificar o meu comportamento. Então, se perguntar onde e quando nasceu, eu diria, Pedro, para mim, bem forte, Jesus nasceu em Jerusalém, naquela quinta-feira em que ele foi preso. Se perguntássemos a Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, o maior divulgador da doutrina do Cristo. Paulo, e para você? Você sabia que Jesus nasceu em Belém, no dia 25 de dezembro? Paulo diria, não sei. Eu só sei que para mim ele nasceu a caminho da cidade de Damasco. Eu estava mergulhado no entendimento do judaísmo. Cego. Queria aprisionar cristãos. Queria aprisionar Ananias, porque eu entendia que Ananias havia tirado a minha noiva, Abigail, do caminho que eu julgava ser o certo. E esse Ananias, sapateiro de Emaús, por ter feito isso, eu queria aprisioná-lo, queria matá-lo. Assim como participei também da morte do irmão da minha noiva, Estevão. Mas
indo para Damasco, bem próximo dessa cidade. De repente ele me aparece, uma visão do mestre, e ele diz, ou me pergunta, Paulo, por que me persegues? Única coisa que pude responder, Senhor, o que queres que eu faça? O que eu preciso fazer? Então, para mim, responderia Paulo, Jesus nasceu na cidade de Damasco, no dia em que eu ia aprisionar os cristãos que lá estavam. Viram que cada um tem um local e uma situação diferente. Joana de Cusa. Essa Joana, casada com um homem cujo nome era Cusa. Cusa era um intendente, administrador do palácio de Herodes. E ele era uma pessoa de boa condição financeira. Mas extremamente ligado ao poder, aos interesses, coração dele meio insensível. Contudo, Joana havia encontrado Jesus, havia ouvido Jesus nos seus sermões, havia se encantado com o mestre. E aí um dia Joana vai até o mestre e diz, olha Jesus, as tuas palavras me consolam. Contudo, o meu marido, eu não consigo fazê-lo entender, compreender. Jesus diz, Joana, o teu marido é a argila que está nas tuas mãos para que você faça um belo trabalho. Se não é hoje, será depois. Depende só dele. E aí Joana se conforma, mas sempre trabalhando no sentido de mostrar à Cusa a beleza de Jesus, mas sem sucesso. Seu marido morre e ela estava com um filhinho pequeno. Joana, que havia vivido na abastança, na condição financeira boa, passa agora a ter dificuldades. Passados os anos, sempre recordando Jesus que havia dito a ela, Joana, segue em frente, passe a porta estreita. E aí, depois de muitos anos, já com os cabelos brancos, em Roma, junto ao poste dos suplícios, ela e um homem, seu filho agora adulto, vão ser mortos na fogueira. E antes de atearem fogo, o filho diz a ela, mãe, negue esse Jesus, negue porque nós vamos morrer. Joana, em pensamento, volta lá atrás no tempo e vê Jesus, dizendo a ela da necessidade de seguir o melhor caminho, de passar a porta estreita. E Jesus, que não merecia todo aquele sofrimento, mas que havia padecido de uma forma tão intensa, ela diz ao filho, filho, cala-te. O algoz, quando vem atear fogo, ali aos pés de Joana, ele, de uma forma bem irônica, diz a ela, mulher, esse teu mestre só te ensinou a morrer? E ela respondeu de uma forma serena, não me ensinou apenas a morrer, me ensinou também a te amar. E te amo. E morreu nessa condição. Se perguntasse a Joana, quando e onde nasceu Jesus? Ela diria em Roma, muitos e muitos anos depois de ter morrido, naquele dia em que eu ia morrer na fogueira. Outras pessoas, como o nosso querido Luiz Carlos, que está aí no hospital, se recuperando, saindo, porque Jesus nasce, não só ele, mas nasce também por intermédio das pessoas, por intermédio dos irmãos. Talvez se perguntasse ao nosso querido Luiz Carlos, quando e onde nasceu Jesus recentemente para você? Ele diria, ele nasceu esses dias aqui no Hospital do Servidor Público Municipal. Só que ele nasceu de jaleco branco, estetoscópio, tudo aquilo. Por quê? Porque ele nasceu como trabalhador da saúde, valoroso, que está nos atendendo. É Jesus presente, é Jesus nascendo de novo. Precisamos ver Jesus nas pessoas. Mas voltando lá atrás, há 2000 anos, Tomé é aquele discípulo que todo mundo diz, é o discípulo de pouca fé. Não.
é o discípulo de muita perseverança. Seguiu Jesus 3 anos, sem desanimar, sem parar. Então, quando Jesus aparece a Tomé, 10 dias após a sua morte de Jesus, numa sala chamada Cenáculo, e ali Tomé toca nas feridas de Jesus. E aí Tomé diria, Jesus nasceu 10 dias depois de ter morrido, lá em Jerusalém, no cenáculo, quando eu percebi, entendi efetivamente que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. A mulher samaritana, tão desprezada, se perguntasse a ela quando e onde nasceu Jesus, ela diria, Jesus nasceu junto ao poço de Jacó, lá na Samaria. Quando eu vi que aquele judeu se dirigiu a mim, mulher samaritana, desprezada, e conversou comigo de uma forma tão amorosa como nunca alguém havia conversado comigo. E ele me ofereceu a água da vida, aquela água que sacia a minha sede por todo sempre. Então eu diria, Jesus nasceu, a mulher falaria, eu diria que Jesus nasceu junto ao poço de Jacó, naquele dia em que ele me pediu água e depois me ofereceu a água que mataria a minha sede por todo o sempre. Lázaro, que dizem, Jesus ressuscitou, não é bem o ressuscitou. Lázaro não havia morrido. Jesus chega a Lázaro e, através de uma emanação fluídica, ele faz com que Lázaro recupere a vitalidade que estava paradinha, se levanta e sai do sepulcro. E aí se perguntássemos a Lázaro que morava na cidade de Betânia, também bem encostadinha de Jerusalém. E aí, Lázaro, quando e onde nasceu Jesus para você? Lázaro diria, Jesus nasceu para mim em Betânia, onde eu morava. Naquele dia em que eu me encontrava dentro do sepulcro e ouço a voz dele no fundo do meu coração dizendo, Lázaro, saia, vem para fora. E ali eu vi que Jesus havia nascido para mim. Talvez, se imaginássemos, que Jesus tivesse de fato nascido no dia 25 de dezembro. Não foi, mas faz de conta que tivesse sido 25 de dezembro. E aí, uma personagem, a gente perguntaria e ela diria, Jesus nasceu em Belém, no dia 25 de dezembro. Seria Maria de Nazaré, a sua mãe. Ela falaria, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, na cidade de Belém, naquela gruta onde eu me encontrava. E ali, no momento em que eu o coloco nos braços, percebo, sinto, tenho certeza que nas minhas mãos se encontrava o grande enviado do Pai, aquele que viria para ensinar, socorrer toda uma humanidade. Então, Maria talvez fosse a única que viesse a dizer Belém, 25 de dezembro, se fosse 25 de dezembro. E aí nós perguntamos, essa pergunta é importante. E para você? Quando e onde Jesus nasceu? Em que local? Em que situação? Em que época? Em que dia? Eu arrisco dizer que no meio dessa pandemia, Jesus está nascendo para muita gente. Muita gente que parou para pensar e levar o seu pensamento até o alto e descobrir que Jesus é o grande médico. É Ele que nos socorre, que nos ampara, que nos dá o conforto, que nos consola, que nos encaminha para as coisas melhores. Para muita gente, se perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, responderiam, Jesus nasceu no meio da pandemia. Em que lugar? Aqui em casa. Nasceu aqui em casa. Então, quando e onde Jesus nasceu para você? Se você que está nos ouvindo ficar em dúvida,
Quando eu falo Jesus, é aquele Jesus que a gente busca compreender. Aquele Jesus que a gente busca estudar. Aquele Jesus que a gente busca seguir. E aí perguntamos, quando e onde talvez a gente fique assim? Será que ele nasceu? Será que eu tenho tido interesse em entender esse Jesus? Será que eu tenho só ouvido falar dele? Não me aprofundo? Não me interesso muito? Então, arriscaria dizer, ele ainda não nasceu. Mas faça nascer. Quando? Agora, nesse instante. Faça com que ele realmente se instale de uma forma definitiva dentro de você. E amanhã, nasça de novo. É um novo dia de Natal. Se a humanidade fizesse isso, o mundo seria tão diferente. Tudo estaria numa harmonia tão bonita. Mas vamos começar por nós, fazendo a nossa parte. Então, quando e onde nasceu Jesus? Está em dúvida? Faz nascer de novo, não importa. Todos os dias são dias de Natal. 25 de dezembro, 26 de dezembro, 27 de dezembro, 2 de fevereiro, 5 de março, não importa. Jesus precisa nascer em todos os instantes dentro do nosso coração. Então, dentro desse entendimento, que todos nós tenhamos um feliz e santo Natal. Vamos fazer a prece de encerramento, mas só lembrando que a semana que vem, a nossa live, que é sempre de sexta-feira, não terá como acontecer, né? Vai ser a noite do Natal, todo mundo envolvido, família e tal. E a outra também, que é a passagem do ano, né? Dia 1 de janeiro. Então, esses 2 dias é descanso da companhia, né? Então, que a gente, nesse Natal, converse com aqueles que não compreendem o Natal, não têm esse entendimento. Vamos todos nós falar para as pessoas sobre esse Natal, para que elas compreendam, para que elas divulguem, para que possam levar aos 4 cantos a ideia de um Natal verdadeiro. Combinado? Combinado. Então, a todos vocês, um feliz e santo Natal e uma passagem de ano com muita luz, com muita alegria, com muita confiança e com muito cuidado. Vamos então encerrar com a prece. Pedimos então que fechem os olhos e agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, nosso amigo, companheiro, que para muitos nascerá no dia 25 de dezembro, mas que precisa nascer todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos. Quando fazemos esse Jesus nascer dentro de nós, as coisas ficam mais suaves. O jugo é suave, o fardo é mais leve. É isso que ele nos disse. Então, precisamos fazer isso. Mas precisamos também orientar aqueles que ainda não descobriram a beleza desse nascimento em todos os instantes. Que tenhamos todos nós um feliz e santo Natal e que, na passagem de ano, sintamos a confiança, a alegria que realmente teremos um ano de 2021 com muita paz, com muito trabalho. Que tenhamos sempre a confiança no alto e que cada um de nós faça a sua parte. Que assim seja, graças a Deus.